Caríssimos irmãos e irmãs, nós temos hoje uma feliz coincidência, uma providência, de celebrar Santa Teresa Benedita da Cruz, tendo como evangelho do dia, um evangelho em que Nosso Senhor fala exatamente da cruz. Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Santa Teresa Benedita da Cruz, conhecida por muitos pelo seu nome de registro, pelo seu nome de batismo, Edith Stein, aquela judia convertida ao cristianismo. Santa Teresa Benedita da Cruz nasceu no dia 12 de outubro de 1891, de família judia praticante, religiosa, família religiosa. Ela então seguiu os passos dos seus pais. Era também uma menina religiosa, uma menina praticante da sua religião, muito esperta, muito inteligente, muito vivaz. Com 14 anos, aqui a história é longa, tem que resumir, né? Então assim, nós vamos dando saltos históricos. Com 14 anos, aquela menina, outrora piedosa, tinha perdido a fé. Ela escreve depois que ela livremente, consciente do que estava fazendo, ela deixou a vida de oração. Foi o primeiro passo do começo da perda da fé. Meus irmãos, quando nós falamos aqui da necessidade da vida de oração, da prática da oração, não é simplesmente por um recurso piedoso, um recurso simplesmente religioso, uma prática que todo religioso faz. Não, é a prática sem a qual nenhuma fé subsiste. É uma prática sem a qual não existe verdadeira vida religiosa. E então, a Edith Stein, a pequena Edith, começou então a perder a sua fé a partir daquele momento, dos seus 14 anos. Em 1911, com 20 anos, ela já havia perdido a fé. Entrou na faculdade, um homem muito inteligente, muito vivaz, fez 3 faculdades ao mesmo tempo. Vocês podem imaginar aqui, capacitadíssima. E 2 anos depois de ter entrado na faculdade, se muda, vai para uma outra cidade, uma cidade onde morava, onde ensinava e trabalhava o então conhecido como o maior filósofo da época, Edmund Husserl. Ela vai para lá porque ela queria ter um contato mais próximo com aquela filosofia, com aquele pensamento. Mas aí ela não só tinha perdido a fé, já agora em 1913, ela não só já havia perdido a fé, como ela já se declarava ateia. Vocês podem ver, meus santos, que a maldade, assim como o pecado, ele vai gradativamente crescendo. Ela primeiramente abandonou a vida de oração, foi deixando de lado a prática de algumas virtudes, pouco a pouco caiu num ateísmo prático, isto é, Deus existia? Não sei, nem penso muito sobre isso. As escolhas da vida foram sendo feitas independentemente de Deus, sem pensar se isso agrada a Deus, se isso é para a glória de Deus, se isso concorre para a minha salvação eterna. E depois a negação consciente e explícita de Deus. Deus não existe. Ela aqui com os seus 22 anos nessa sua atitude de negação de Deus. Estamos em 1913. Em 1914, começa então
de uma maneira mais clara a reconquista de Deus do coração daquela moça. Deus que nunca a havia abandonado, como Deus não abandona ninguém, somos nós que abandonamos Deus. E ela então caiu nas mãos dela a oração do Pai Nosso. Lembre-se que ela era judia, então ela não conhecia as orações cristãs. Você pode dizer, mas quem aqui não conhece o Pai Nosso? Ela não conhecia. E ela, por curiosidade etimológica, por curiosidade acadêmica, ela vai estudar aquela oração. E aquilo, 1914, ela está agora aqui com 23 anos. E aquilo tocou o coração dela. Foi algo interessante, mas não suficiente para mudar-lhe a vida. Nesse mesmo tempo, ela conheceu um casal, Adolfo e Ana Reinar, um casal, ele judeu, mas que estava às portas da sua conversão ao catolicismo. E aquilo mexeu com o coração dela, porque é que Adolfo, que também era discípulo de Edmund Husserl, aquele grande professor a quem ela havia procurado para estar mais próxima dele, porque é que ele queria se entregar àquela religião de um Deus crucificado, de um Deus morto na cruz. Ela não encontrava sentido naquilo, mas tocou o coração dela. Por volta de 1917, percebem aqui, né? O tempo está passando. Já estamos agora aqui 3 anos depois daquele primeiro encontro lá com o Pai Nosso. Começa a Primeira Guerra e ela diz que a partir daquele momento a vida dela não a pertence mais. Percebem aqui, ela se dizia ateia, mas ao mesmo tempo existia no coração dela o desejo de algo grande, de algo maior. E quando começa a guerra, muita gente sofrendo, ela diz, agora não é tempo de estudo, agora é tempo de eu dedicar a minha vida para ajudar essas pessoas que estão sofrendo. E ela entra na Cruz Vermelha, faz um curso de enfermagem, vai para a Cruz Vermelha e se dedica àqueles que estão mais, aos moribundos no estado mais terrível. E se dedica de uma maneira tão heróica, ela entrega a sua vida de uma maneira tão bela, que ela ganha a medalha de honra lá na Cruz Vermelha, pela sua dedicação, pela sua entrega, pelas noites mal dormidas ou não dormidas, pelo sacrifício em prol daqueles irmãos que estavam sofrendo. Mas ela ainda não tinha conhecido a fé. O período da guerra termina e 3 acontecimentos agora imprimem, digamos, com força, uma marca no seu coração. Já havia terminado a guerra e ela, por curiosidade, por turismo, ela entra numa catedral católica em Colônia. Ela entra na igreja e ela, já dentro da igreja, ela percebe que uma mulher com sacola de compras, imagine algo sem muita excepcionalidade, uma mulher com a sacola de compras que entra na igreja e que vai rezar diante do Santíssimo Sacramento. E a mulher fica lá, de joelhos, com as suas compras no chão, olhando, ora com os olhos abertos, ora com os olhos fechados, em silêncio, e ela disse que percebeu uma paz tão grande naquela mulher, e algo tão estranho para ela. Por quê? Ela pensou na sua experiência de outrora, quando entrava na sinagoga, era para um momento de oração comum, isto é, alguém ia fazer alguma coisa e nós íamos escutar. Ela já tinha ido também a igrejas protestantes. As pessoas, quando entravam nas igrejas protestantes, ela diz isso nos seus escritos,
elas iam para fazer alguma coisa, ou ouvir alguém que ia fazer alguma coisa. E aquela mulher entrou naquela igreja quase vazia, em que ninguém estava fazendo nada, mas parecia que ela estava fazendo algo muito importante na sua vida. Depois de alguns minutos, aquela mulher recolhe as suas sacolas e, com um semblante quase que iluminado, volta para as suas tarefas cotidianas. E aquilo tocou o coração dela. Ela percebeu algo de diferente. Nesse mesmo tempo, ela foi por passeio, ficou na casa de campo de um camponês católico. Passou alguns dias ali. E ela percebeu que no início da manhã, o senhor da casa se reunia com os empregados e eles faziam uma oração antes de começar o trabalho. E aquela oração, o exemplo daquele homem, começou a, de alguma maneira, incomodar o coração dela, como que deve de verdade existir algo. Deve existir algo além de simplesmente isso que nós podemos ver e tocar. E, digamos, o último acontecimento foi quando ela foi visitar Ana Reinhardt. Lembra daquele casal? Pois bem, o Adolfo morreu e a jovem viúva, e ela foi visitar a jovem viúva. E lá chegando, embora ela estivesse sofrida, ela não estava em desespero. Isto é, a atitude daquela católica, sim, porque ela soube que eles haviam se convertido ao catolicismo, e a atitude daquela mulher católica diante do sofrimento a edificou profundamente. Isto é, meus santos, os cristãos sofrem, mas para o cristão sofrimento se chama cruz. Tem um significado diferente. O cristão, ele se relaciona com a humilhação, com a doença, com a pobreza, com as decepções da vida, com as traições. Ele se relaciona de uma maneira diferente, porque ele sabe que tudo concorre para o bem maior daqueles que amam a Deus. Ele sabe, como diz São Tiago, no capítulo 1, no versículo 2, ele sabe que o sofrimento, em cada sofrimento, já que para o cristão o sofrimento é cruz, então em cada cruz existe uma alegria escondida. E aqui, meus santos, é uma sabedoria que, se nós ainda não descobrimos, precisamos descobri-la, precisamos conhecê-la, precisamos pedir a Deus. Diz São Tiago: considerai como suma alegria, meus irmãos, quando passais por diversas provações, humilhações, dificuldades, sabendo que a provação da vossa fé produz a paciência. A paciência, ela nos leva à perfeição. Porém, se alguém de vós necessita dessa sabedoria, peça a Deus. Se você ainda não compreende essa sabedoria da cruz, peça a Deus. Por quê? Porque é um dom que vem do alto. Não é uma realidade que nós alcancemos pela nossa inteligência humana apenas. É um dom do alto. Pois bem, aquela sabedoria que estava tão presente ali em Ana Reinhardt, a viúva, tocou o coração de Santa Edith Stein, né? Da Edith, capaz, inteligente, mas que ainda se recusava a crer em Deus. Um ano depois, ela, por curiosidade acadêmica, ela era uma estudiosa, né? Então ela lia muito, mas ela estava sempre buscando a verdade. Então ela resolveu estudar os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola e resolveu fazer os 30 dias de meditação. E aí, meu santo, caiu, né?
Se a gente reza, nosso Senhor pega o nosso coração. Não tem para onde. É por isso que o diabo, sabendo como a oração é perigosa, ele tenta nos distrair e dissuadir de uma entrega mais generosa a Deus. Aí ela fez aqueles 30 dias de oração, de meditação, de oração. Terminando aqueles exercícios espirituais, ela se decidiu, 1918, eu quero ser católica. Eu quero ser católica. Mas, meus santos, o diabo é o capeta. Não se esqueçam disso. Aquela decisão tomada, as decisões que nós sabemos que são de Deus, quando a tomemos, executemos logo. Que se a gente deixar, amanhã eu faço isso, amanhã tanta coisa pode acontecer. E aquele movimento da graça pode esmorecer, pode se apagar. E aquela decisão lá em 1918 ficou, mas se esfriou. O tempo foi passando, e não se concretizou de fato. 1921, 3 anos depois. Imagine aqui, nós estamos desde lá 1914, quando ela pegou o Pai Nosso, começou. Em 1918, ela decidiu, eu quero ser católica. Mas somente em 1921, numa casa, passando férias, na casa de amigos, os amigos saíram e a deixaram sozinha. E ela começou, curiosa, ela começou a mexer nos livros da biblioteca. E viu um livro lá, o livro da vida, a autobiografia de Santa Teresa d'Ávila. E ela viu o livro da vida, e pegou aquele livro à noite, e começou a ler. E disse que passou a noite inteira lendo o livro. E palavras suas, abre aspas, comecei a ler e fiquei tão arrebatada que não consegui terminá-lo. Isto é, não sei se vocês já fizeram a experiência de às vezes estar lendo algo e você se encanta com aquilo e você fica tão entretido com aquele ponto que não consegue avançar na leitura. E assim, ou melhor, e muito mais do que isso ela ficou arrebatada, e ela fechou o livro e disse, eu encontrei a verdade, agora sim. No outro dia, ela já foi comprar um catecismo e um missal, porque a missa se acompanhava, né, com um missalzinho, a missa do rito antigo, para participar da missa. E no outro ano, no primeiro dia do outro ano, ela já estava sendo batizada, no dia 1º de janeiro de 1922, batizada e se tornou católica. Aí, meus santos, a história aqui se estende. Ela queria já entrar no Carmelo. O diretor espiritual dela disse, não, você tem muita bagagem espiritual, fará muito bem ensinando as pessoas. Então ela fica de 1922 até 1934, 12 anos, como católica, testemunhando a sua fé, ensinando filosofia, mas se preocupando com a vida espiritual daquelas pessoas com quem ela se encontrava, tendo um fecundo apostolado. Mas em 1934, quando começa a perseguição aos judeus, ela proibida de ensinar, então ela vê ali um sinal de que chegou o momento dela dar aquele passo definitivo, dela entrar no Carmelo. Isto é, aquilo, ela amava ensinar, mas aquela desgraça de os judeus serem perseguidos, ela sendo judia, não podendo ensinar, ela percebeu que era o sinal de Deus, não para lhe tirar algo, o ensino, para dar algo que ela tanto esperava, poder entrar na ordem carmelita. Ela se torna carmelita, mas futuramente, em 1942, ela entrou em 1934 no Carmelo. Em 1942, ela, no dia 9 de agosto de 42, perseguida
pelos nazistas que viam nos judeus católicos os piores inimigos, ela foi levada numa viagem de 3 dias de trem, sem água, banho e comida, para ser assassinada numa câmara de gás. Meus irmãos, esta mulher que nós podemos dizer, nossa, que fim terrível teve a sua vida. Essa mulher que tinha um coração repleto de paz, porque ela descobriu a ciência da cruz. Meus irmãos, se existe algo do qual o mundo atual, o cristianismo, o catolicismo, principalmente o catolicismo do Ocidente, necessita, é redescobrir a sabedoria da cruz. Que nós, inspirados por Santa Edith Stein, Santa Teresa Benedita da Cruz, e pela palavra hoje de São Tiago, capítulo 1, versículo 5, se alguém não possui essa sabedoria, peça a Deus que a concede generosamente, que nós peçamos ao nosso Senhor que nos conceda esta sabedoria, sem a qual nenhum cristão, nenhum católico é católico de verdade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.